Olá, e há boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. É um prazer estar aqui. A nossa missão de hoje é mergulhar na evolução de como as empresas se conectam com o público. Vamos explorar o material das abordagens do marketing, passando pelo 2.0, 3.0, 4, 5 e chegando até o 6.0. O grande objetivo aqui é entender, essa transição fascinante. Exato, e é uma transição bem profunda, né? Com certeza, porque para quem já acompanha o mercado, é claro que o marketing deixou de ser aquela ideia bem básica de só fabricar e vender, isso já tem décadas. Hoje é uma ciência complexa que envolve psicologia profunda, algoritmos preditivos e até o bem-estar da sociedade. E realidades imersivas também. Sim, as realidades imersivas. E para ajudar a conectar os pontos de toda essa jornada, eu trago a voz da razão, que sempre nos ajuda a enxergar a engrenagem por trás das estratégias. Eu estou muito animada com a nossa imersão de hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para mais essa exploração. O mais instigante dessa evolução não é só decorar o que cada fase significa, sabe? Uhum. Mas é entender o porquê de o mercado ter precisado mudar. Entender essa transição do foco no produto para o foco no ser humano e depois para o algoritmo e a imersão. Isso é uma ferramenta muito prática para não repetir erros básicos de estratégia. E como as empresas erraram no passado, né? Nossa, demais! As organizações precisaram aprender muitas vezes sangrando caixa, que a jornada de consumo é orgânica e implacável. Eu venho preparado para a gente destrinchar tudo isso. Certo, vamos desvendar isso. Para quem já estuda negócios, a primeira fase do marketing é carta marcada. Era aquela visão bem focada para dentro da fábrica. A era da produção. Isso, produzir em larga escala, baratear custos e depois empurrar o produto goela abaixo com táticas bem agressivas de vendas. E a gente sabe que isso saturou rápido. Saturou porque a concorrência aumentou e o consumidor passou a ter escolha. Exatamente. Mas há um caso específico no texto base sobre o setor de tecnologia que me chamou muita atenção. Uma empresa de eletrônicos desenvolveu um aparelho com processamento de ponta, uma engenharia impecável, superior a tudo que existia na época. O melhor do mercado no papel, né? No papel, sim. Lançaram no mercado e foi um fracasso monumental. Rejeição quase total. Como isso é possível quando o produto é tecnicamente o melhor? O que é fascinante aqui é a famosa armadilha da perfeição técnica. Pesquisadores e acadêmicos como Russell e Norvig apontam que esse é o calcanhar de Aquiles das empresas que operam apenas na lógica da oferta. A lógica de eu faço e você compra. Isso. Os engenheiros presumiram que o mercado reconheceria o valor daquele processador incrível automaticamente. Só que eles negligenciaram algo básico, que é a usabilidade. A interface era super confusa e o aparelho não era compatível com os carregadores e sistemas que as pessoas já usavam no dia a dia. De que adianta ser o melhor se não encaixa na vida da pessoa? Exato. Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se o cliente precisa ler um manual de 200 páginas só para ligar a tela. Essa presunção de que a superioridade técnica se vende sozinha forçou o mercado a abandonar a lógica da oferta. E adotar o que chamam de lógica da escuta, não é? Ao cliente, onde quem consome passa a ditar as regras do jogo. E dentro dessa mentalidade de escuta, há uma métrica que virou o norte das grandes empresas, o famoso CLV. O Customer Lifetime Value. Isso mesmo. Basicamente, é a estimativa do lucro líquido que uma pessoa vai gerar durante toda a sua história de relacionamento com a marca. A empresa para de olhar para aquela venda de um item isolado numa terça-feira à tarde. Que é uma visão muito míope. Muito. E passa a calcular o valor de manter essa pessoa comprando por 10, 20 anos. E focar no CLV muda toda a alocação de recursos da empresa. Se uma organização olha só para a transação pontual, ela acaba torrando orçamentos gigantescos adquirindo novos clientes o tempo todo. Aqueles clientes que compram uma vez com desconto e desaparecem. O que sai muito caro no fim das contas. Sim, sai caríssimo. O CLV exige previsibilidade e exige lealdade.
Mas para construir essa lealdade de longo prazo, a empresa precisa reduzir o que chamamos de assimetrias de informação. E isso se faz através da escuta ativa, certo? Exatamente, através da escuta ativa. Mas olha, assimetria de informação só como algo saído de um artigo de economia bem denso. Como a gente traduz isso para a prática do dia a dia das marcas? Pense nisso como um encontro romântico ruim. Opa, essa analogia eu quero ouvir. Assimetria de informação é quando uma pessoa acha que o encontro está sendo maravilhoso porque ela passou 2 horas falando só de si mesma, falando das suas conquistas, do seu produto, entre aspas. E a outra pessoa do outro lado da mesa? Está secretamente procurando a saída de emergência. A empresa acha que está entregando um valor enorme, mas o consumidor está frustrado e entediado. Nossa, isso faz muito sentido. A empresa está cega para a realidade do cliente. É isso. A escuta ativa, que é monitorar o comportamento de compra, o feedback nas redes sociais, o motivo das devoluções, é o que fecha esse abismo. É ouvir de forma genuína para adaptar os processos internos antes que o cliente levante da mesa e vá embora. E é aí que o jogo fica bem mais complexo, porque um bom atendimento e um produto que funcionam fecham essa simetria. Mas hoje em dia isso é o mínimo esperado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque entramos no marketing 3.0. A era dos valores e dos sentidos. Isso, a qualidade virou commodity. Se tudo funciona bem, como uma marca se destaca? A resposta do mercado foi criar um valor simbólico profundo, atacando os nossos sentidos e as nossas emoções. Estamos falando do marketing sensorial e da experiência de consumo. A dimensão sensorial transforma o que seria uma transação financeira fria em uma vivência física e emocional completa. O cérebro humano é muito mais rápido em processar estímulos não verbais do que ficar ouvindo argumentos lógicos de vendas. É fascinante pensar em exemplos bem sutis disso. Não é só sobre um design bonito na prateleira. Vai muito além do visual. Pensem no peso específico da embalagem de um smartphone premium. Aquela resistência calculada ao abrir a caixa. Ou aquele som característico, aquele plim agradável ao confirmar uma corrida de aplicativo. O sound branding. Exato. Ou até a fragrância exclusiva que se sente a 10 metros de distância de uma loja de roupas no shopping. Tudo isso é intencional, certo? É uma arquitetura sensorial desenhada para contornar a nossa razão e se instalar direto na memória afetiva. Se conectarmos isso a um cenário maior, a intenção principal é criar um pertencimento imediato. A pessoa sente o que faz parte daquilo só pelo cheiro ou pelo som. E funciona incrivelmente bem. Funciona sim, mas o marketing 3.0 não parou apenas nos sentidos. Ele inaugurou a era do marketing transformacional e social. Que é um passo bem ousado. Muito ousado. Com laços emocionais tão fortes sendo criados, o público começou a exigir que as marcas tivessem alma. As empresas foram convocadas a sair da neutralidade e a defender causas reais: sustentabilidade ambiental, diversidade, inclusão, impacto social. A marca precisa ter um propósito claro. Olha, isso faz muito sentido no papel, mas na prática é um terreno minado. Quantas vezes a gente vê uma campanha publicitária linda sobre salvar os oceanos e 3 meses depois descobre que a cadeia produtiva daquela mesma empresa está despejando lixo químico em rios? O famoso greenwashing. Pois é. Como o mercado lida com essa contradição tão forte? É exatamente por isso que o propósito não pode ser apenas uma tática de publicidade para ficar bem na foto. Ele tem que ser uma decisão de infraestrutura da empresa. A coerência entre o discurso que vai para a TV e a prática interna é o que diferencia o propósito genuíno do oportunismo. A transparência virou o único caminho. Sem dúvida, se a marca ergue a bandeira da diversidade para vender mais, mas você olha e não tem pluralidade nenhuma no conselho de administração, a reação do público hoje é letal. A reputação que foi construída durante anos, com aquele relacionamento do marketing 2.0, evapora em horas. A transparência deixou de ser uma questão apenas ética e virou sobrevivência financeira. Essa cobrança gigantesca por transparência e por velocidade nos leva ao grande divisor de águas: a revolução tecnológica e o marketing 4.0. A entrada pesada do digital. Isso. Porque tudo isso que discutimos, o relacionamento, os sentidos, o propósito, precisou ser adaptado para o mundo que passou a viver com o celular na mão o tempo todo. O 4.0 marca a transição do tradicional
para o digital. Mas não é só criar um site bonitinho ou um perfil em rede social. É a estratégia omnichannel, a integração absoluta de todos os canais. Exato. O marketing 4.0 compreende que a jornada de compra não é mais uma linha reta previsível. Antigamente era bem simples, né? Muito simples. A pessoa viu um comercial na TV, ia até a loja física, falava com o vendedor e comprava o produto. Hoje, a jornada é um zigue-zague caótico. Um zigue-zague constante. O cliente está fisicamente dentro da loja, olhando para o produto na prateleira, enquanto ao mesmo tempo pesquisa o preço daquele mesmo item no site do concorrente pelo celular e ainda lê avaliações no YouTube. O físico e o digital coexistem no mesmo exato segundo. E o poder mudou de mãos de uma forma brutal. No passado, a marca controlava totalmente a narrativa. Ela dizia o que era bom. Hoje, a prova social dita as regras do jogo. A voz do consumidor ficou muito mais alta. Uma avaliação de 2 estrelas de um estranho na internet tem muito mais peso na nossa decisão de compra do que uma campanha de marketing milionária cheia de celebridades. O cliente virou o principal advogado ou principal carrasco da marca. Isso levanta uma questão central sobre a conectividade. No 4.0, as empresas precisaram construir comunidades. O marketing deixou de ser um monólogo da marca falando para o consumidor e passou a ser a gestão de um diálogo entre os próprios consumidores. A marca virou quase uma mediadora. Isso. O papel da empresa é facilitar essa conversa e garantir que a presença digital seja totalmente fluida. Se a pessoa começa a comprar pelo Instagram, tira uma dúvida no WhatsApp e decide retirar o produto na loja física, a experiência tem que ser contínua, sem barreiras. Se houver atrito em qualquer um desses saltos, o concorrente está a um clique de distância. E é justamente para tentar eliminar esse atrito e entender esse oceano de dados que a conectividade gerou, que o mercado precisou dar mais um passo. Aí entramos no marketing 5.0. Onde a máquina entra no jogo pesado. E aqui a ficção científica entra a realidade comercial. O 5.0 é marcado pelo uso avançado de tecnologias para a humanidade. Inteligência artificial, algoritmos preditivos, processamento de linguagem natural. A máquina entra em campo, não para substituir o humano, mas para potencializar a entrega de valor. O desafio que gerou a necessidade do marketing 5.0 foi a sobrecarga de informações. A conectividade do 4 gerou tantos dados que nenhum departamento de marketing humano conseguia processar. Impossível ler tudo isso. É o chamado Big Data. A inteligência artificial entra como um motor capaz de ler padrões de comportamento que nós mesmos nem sabíamos que tínhamos. O 5.0 é a capacidade de oferecer hiperpersonalização em larga escala. O que, convenhamos, pode ser maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Tem uma linha tênue aí. É aquele momento em que a plataforma de streaming sugere um filme super obscuro que você ama. Ou o e-commerce recomenda exatamente o produto que você estava pensando em comprar, mas ainda não tinha nem pesquisado. A sensação é de que a marca nos conhece melhor do que nós mesmos. E muitas vezes conhece mesmo, através dos padrões. Mas como a empresa equilibra essa precisão cirúrgica sem parecer invasiva demais, sem assustar o cliente? Essa é a grande tensão do marketing 5.0. A tecnologia precisa agir como um mordomo invisível e eficiente, não como um espião inconveniente olhando pela fechadura. Adorei o mordomo invisível. A abordagem central é o que chamamos de biometria e reconhecimento de contexto. Por exemplo, telas em pontos de venda físicos que adaptam as promoções com base na estimativa de idade e no humor de quem está olhando para elas naquele momento. Parece coisa de filme, mas já é realidade. Só que a premissa do 5.0 é tecnologia para a humanidade. Isso significa que o algoritmo deve ser usado para remover frustrações, agilizar o atendimento ou personalizar a educação do consumidor. E mantendo sempre a empatia no final da linha. Porque na hora do desespero, ninguém quer falar com um robô. De jeito nenhum. Quando há um problema real, o cliente quer falar com um humano. E o algoritmo deve ser capaz de fazer essa ponte no momento exato de frustração antes que a pessoa desista da marca. É usar a eficiência fria da máquina para entregar um calor humano sob medida. E quando a gente acha que não dá para ir mais longe em termos de complexidade, nós aterrissamos na fronteira mais recente, o marketing 6.0. O grande salto para o ambiente imersivo. Se o 4.0 era a conectividade digital,
E o 5.0 era a inteligência por trás dos dados. O 6.0 é a imersão total. Estamos falando de metamarketing, realidades estendidas, o metaverso, a computação espacial. O mundo físico e o digital não apenas se comunicam, eles se fundem em uma coisa só. O termo usado no mercado é Phygital, que é a fusão do physical, o físico, com o digital. O marketing 6.0 reconhece que as novas gerações não fazem mais nenhuma distinção entre o que é a vida online e o que é offline. É tudo a mesma vida. Exatamente, é uma experiência contínua. As marcas estão construindo infraestruturas onde a pessoa pode experimentar uma roupa virtualmente, com perfeição de caimento via realidade aumentada, ou assistir a um show exclusivo dentro de um ambiente de videogame, interagindo com avatares de outros consumidores que estão do outro lado do mundo. É quase como pegar toda aquela experiência sensorial que discutimos lá no Marketing 3.0, o cheiro, o tato, a emoção, e escalar isso para um ambiente virtual ou semi-virtual. É a virtualização dos sentidos. Imaginem poder visualizar, através de óculos de realidade mista, como um sofá ficaria na sua sala de estar com a iluminação exata daquele momento, antes mesmo de finalizar a compra. Não é mais apenas aquela tela plana do 4.0. É uma experiência tátil, visual e auditiva mediada por tecnologia imersiva de ponta. E o ponto crucial do 6.0 é a descentralização e a cocriação. Nesses ambientes imersivos, os consumidores muitas vezes ajudam a construir os próprios produtos virtuais, ou eles mesmos ditam as regras das comunidades nas quais as marcas estão inseridas. A marca perde ainda mais o controle direto. Exato. A marca passa a ser uma arquiteta de realidades. Ela oferece os blocos de construção para que as pessoas vivam suas identidades nesses mundos híbridos. É um salto gigantesco daquele conceito inicial de apenas fabricar um bom produto e colocar na prateleira da loja. É uma jornada que dá até vertigem, se olharmos em retrospectiva. Para fazermos uma recapitulação clara de onde começamos e onde chegamos. Vamos lá. Saímos da primeira fase, onde o foco era exclusivamente a engenharia do produto e a eficiência da fábrica. Aquela lógica engessada de empurrar ofertas. Fomos para o 2.0, onde entendemos o cliente como o centro do universo e passamos a medir o relacionamento a longo prazo. Com a escuta ativa. Evoluímos para o 3.0, abraçando os 5 sentidos, o propósito autêntico e a responsabilidade socioambiental. Aí, demos o salto para o 4.0, integrando os canais físicos e digitais na área das redes e da prova social. Adicionamos o 5.0 usando a inteligência artificial para hiperpersonalizar a oferta e entender emoções em grande escala. E finalmente desaguamos no 6.0, criando espaços imersivos onde a vida física e a digital se misturam sem costuras. O que nos mostra claramente que a complexidade da mente humana exigiu que as ferramentas de mercado evoluíssem em uma progressão quase exponencial. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para quem cria estratégias, para quem lidera equipes ou simplesmente para nós, pessoas comuns, tentando entender o nosso próprio comportamento nesse ecossistema todo. Qual é o núcleo duro de todo esse aprendizado? Significa que o marketing abandonou definitivamente o status de simples ferramenta de persuasão comercial. Ele precisou se consolidar como uma disciplina profunda de leitura antropológica. As empresas não vendem mais funcionalidades de produtos. Elas gerenciam as nossas expectativas diárias, mapeiam os nossos dados comportamentais e projetam mundos inteiros para habitarmos. É uma responsabilidade imensa. Absurda. Qualquer profissional ou organização que tente operar com sucesso hoje aplicando uma mentalidade compartimentada, ou seja, ignorando a imersão do 6.0, o propósito do 3 ou a escuta ativa do 2, será engolido por concorrentes que já entenderam o recado. Eles não estão lidando com alvos de vendas, estão lidando com pessoas hiperconectadas e extremamente exigentes. É brilhante e, confesso, um pouco intimidador. Antes de encerrarmos a nossa imersão de hoje, eu gosto de deixar uma fagulha. Algo para quem nos ouve continuar processando no seu próprio tempo, longe dos fones de ouvido. Durante a nossa análise,
Nós mergulhamos fundo no poder sensorial do 3.0, na precisão da inteligência artificial do 5 e nessa nova fronteira incrível de realidades híbridas do 6.0. Vimos como tudo isso, quando bem orquestrado, cria vínculos emocionais instantâneos. Diante de toda essa orquestração invisível, eu deixo aqui uma provocação para nossa audiência. Com o marketing 6.0 combinando a hiperpersonalização da inteligência artificial que conhece os nossos desejos mais íntimos e os ambientes imersivos capazes de simular estímulos sensoriais perfeitos, o que acontece quando essa arquitetura tecnológica absoluta for usada para encobrir propósitos que não são nada autênticos? Uma ilusão de ótica gigante. Exatamente. Num ambiente de consumo onde a máquina sabe com precisão cirúrgica qual som, qual cor e qual discurso vão nos trazer conforto imediato, onde fica a fronteira tênue entre criar uma experiência de consumo mágica e memorável e exercer uma manipulação invisível das nossas escolhas cotidianas? Que pensamento excelente para levarmos conosco. É sempre revigorante analisar esses materiais que, além de nos mostrarem a história das estratégias empresariais, funcionam como um espelho da nossa própria evolução como sociedade. Fico muito feliz com o nível da nossa troca de hoje. Parece que a cada camada desvendada nós compreendemos um pouco melhor o mecanismo das coisas ao nosso redor. Eu concordo plenamente, foi excelente. Foi um prazer compartilhar e debater essas abordagens. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco em mais esta jornada. Até a próxima análise aprofundada.